Vamos dar um bom dia a todos. Marcelo, você podia fazer a prece até o Paulo entrar aqui. Tá bom, Flávio. Obrigado. Vamos assim, unindo nossos corações, permitindo com que essas vibrações amorosas dos nossos guias espirituais, de Maria Dolores, de Inácio Bittencourt e de tantos outros irmãos que nos seguem, que nos auxiliam, que nos propiciam momentos como esse, facilitando o nosso entendimento, absorção dos conteúdos, fazendo com que tenhamos uma produtividade em nossos dias, valorizando ainda mais, Senhor, os ensinamentos do Cristo, a revelação espírita e principalmente as leis amorosas do Pai. E assim, sob essa atmosfera de paz, de harmonia, de equilíbrio, desejosos, Senhor, de ampliarmos a nossa capacidade de compreensão acerca da vida, acerca das leis naturais e das leis morais, pedimos humildemente, em nome da querida benfeitora Maria Dolores, em nome de Inácio Bittencourt, esse trabalhador incansável que tanto nos auxilia na medicina espiritual, em nome do Mestre Jesus, mas sobretudo de Deus nosso Pai, a permissão para iniciarmos o nosso singelo estudo na manhã de hoje, pedindo para que envolva o nosso querido irmão Paulo, a sua estrutura tecnológica, para que possamos todos aproveitar essas bênçãos dos ensinamentos revelados pelo mundo espiritual e pelo nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Marcelo. O Paulo já está conosco já. Está tudo ok já. Obrigado, Marcelo. Paulo, bom dia. Enquanto isso, a gente vai só com a voz aqui para ver como é que fica. Eu vou tentar entrar aqui. Eu não sei o que está ocorrendo, não está abrindo legal. Bom, então nós vamos dar continuidade à nossa unidade 2 ainda, falando sobre a cura, o equilíbrio da alma como fator de cura do corpo. E hoje, especificamente, nós vamos falar nos mecanismos da ação fluídica. Então, a gente está lá hoje estudando o mecanismo da ação fluídica, a gente já viu os fatores que influenciam na cura, a intervenção dos espíritos, e hoje a gente vai falar um pouquinho de como esse negócio ocorre em termos de mecanismo mesmo, de funcionamento. Aí é tipo assim, como funciona. Né? Aqui essa parte seria o como funciona. Então, para dar a luz para a gente, nós vamos usar, como sempre, aqueles textos diretivos que direcionam a gente. E os tópicos que a gente vai percorrer, a lógica que a gente vai percorrer, primeiro é ver os fundamentos, quem pode receber, vamos falar do fluido vital, a maneira de manipular e os limites dessa ação fluídica, que vai estar muito voltado para aquilo que a gente já está vendo em função do que pode, que não pode, do que está na lei, do que está fora da lei, que isso é sempre importante, não perder o foco dessa situação, porque senão a gente cai naquilo tudo que a gente tem falado aí, no que diz respeito aos problemas que a gente pode ter, né? Em termos de prometer algo, a gente não pode cumprir. Isso aí é fundamental. Bom, então, nesses fundamentos, quando a gente fala dos fundamentos que estão envolvidos no mecanismo da ação fluídica, a gente vai lá no domínio da mediunidade, no capítulo 17, que André Luiz fala para a gente sobre o passe. Então, quando ele fala sobre o passe, ele define para a gente, mas é claro, você vai falar assim, mas a gente sabe o que é o passe, a definição. A gente tem que prestar atenção, porque quando, nessas definições de André Luiz e em outras também de outros espíritos, a gente tem detalhes ali que explicam justamente o mecanismo. Então,
olha o que ele fala aqui no domínio da mediunidade. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Ó, só nessa primeira frase aí, já direciona para a gente aí como funciona, o que é a transmissão de energia. Energia é matéria. Matéria é constituída de átomos, moléculas, átomos e subpartículas. Partículas e subpartículas do átomo. E ele fala, altera o campo celular. Então, altera o campo celular, modifica. E aí nós vamos lembrar lá da Gênese, quando os espíritos falam para nós como se processa a cura. É a substituição de uma molécula malsã por uma sã. Então, como se dá isso? Essa explicação da André Luiz vai alterar o campo celular. E a gente sabe que as células, elas se renovam. Então, quando você fala que a célula se renova, você vai buscar lá no conhecimento da medicina, a grande maioria das células se renovam. Elas se renovam baseado em quê? Qual é a matriz? Aí você vai ter que pegar o entendimento que a gente tem da doutrina espírita. Quando a gente fala de matriz, é o corpo espiritual. Por quê? O corpo espiritual é a forma do corpo físico. Então, se você imaginar, a renovação vai ser baseada em quê? Num padrão. E o padrão, a forma dessas células, aí depois o Marcelo pode até falar um pouquinho para a gente aí da característica genética lá dessas células perispirituais, que você tem ela ali, e que por isso que é importante entender esse processo, para entender onde a gente pode mexer para curar ou não. Porque quando o cara está no processo de expurgo, de expiação, de colocar para fora essas células desequilibradas, para elas não gerarem novas células desequilibradas, esse movimento de expurgo é de dentro para fora. Vem do corpo mental para o corpo espiritual e vai desembocar no corpo físico. Então, quando isso está acontecendo, nas condições normais de atendimento do passe, se o indivíduo já não gera mais células desequilibradas, ele consegue expurgar. Se alguém vai lá pelo passe, equilibra aquilo ali, ou mesmo por uma intervenção assim mais de mecanismo lá dentro, interfere nisso, mas a pessoa continua gerando o problema, quer dizer, a causa continua presente, o que vai acontecer? Ele desequilibra de novo essa célula, porque vem de dentro para fora, e as células geradas novas vão vir com base naquele desequilíbrio. Esse é o entendimento que a gente tira dessas palavras de André Luiz. Você vê, numa frase o que ele está falando, se você carregar esse entendimento para o que a gente sabe do conhecimento doutrinário, a gente chega a essa conclusão. Então, aí, ele prossegue. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria. Hoje, mais ainda, né? Porque estamos mais adiante do que na época da publicação do domínio da mediunidade. Que antes dele encontram-se linhas de força aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Por que ele está se referindo a isso? Porque antes disso tem até a energia do pensamento, que é causado por quê? Pelo comportamento do espírito. E ele fecha falando, renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Ou seja, aqui tem 3, 6, 7 linhas e um pouquinho. Claro, estou falando 7 linhas aqui, depende, é claro, da largura do que eu estou usando aqui, do papel que eu estou usando. Nós estamos falando, em poucas linhas, você tem aqui praticamente um tratado sobre a medicina espiritual, sobre o que você pode esperar, sobre o que é essa recuperação. Então, é o que a gente vem falando ali, na parte mais da base doutrinária, né? Você tem essas características todas da lei atuando, e quando você olha o mecanismo ele reflete isso. Não adianta você dar o passe, não adianta você consertar,
não adianta a energia estar excelente, o espírito que atendeu, o médium que atendeu, o ambiente equilibrado, e aí quem está recebendo esse benefício não muda de comportamento. Ele vai fazer o quê? Ele vai gerar o problema novamente lá na causa dele, que é o efeito mais imediato é na célula lá do corpo espiritual. Tá? Então, eu pedi o Marcelo para falar um pouquinho aí dessa característica, porque tem pessoas, mesmo no meio espírita, que quando André Luiz dá detalhes do corpo espiritual, dizendo que ele é uma organização e que a diferença é só no aparelho digestivo e no genético, no sentido de diferente alimentação, o espírito não reproduz espíritos, mas ele fala que o corpo espiritual ele tem uma organização. E as pessoas, às vezes, não se tocam nisso, né? Agem como se o perispírito fosse algo que não tivesse nada dentro. E você vê a vida no plano espiritual, os espíritos cansam de falar isso para a gente. É a vida principal, é a primitiva. A nossa aqui de encarnada, ela é passageira. Então, isso é bem mesmo daquele negócio de que está fora do meu conhecimento, não existe. E as pessoas não prestam atenção nas informações que os espíritos dão, não é nem que a gente não tem informação. Então, antes da gente continuar aí com os textos do Domínio da Mediunidade, pedi o Marcelo para dar uma pincelada aí nessa formação lá do corpo espiritual, na organização em termos da visão de biologia mesmo, de órgãos. Vai, Marcelão. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de contribuir. Quando André Luiz fala de que os fluidos, né, essas energias, essa matéria sutil atua a nível celular, a gente precisa entender o que ele quer dizer, né, com isso. Como Paulo bem disse, tanto o corpo espiritual, né, tem a sua estrutura, o seu arcabouço genético, né, celular, obviamente com estruturas bem mais sutis do que a estrutura nossa, né, do corpo físico na condição de encarnado. Então, a gente vai ter essa configuração semelhante ou idêntica no corpo espiritual, que é o que molda, que é o que traz toda a nossa... né, o corpo bioplasmático, a formação da base daquilo que vai se formar a partir do corpo espiritual. Então, quando a gente entende isso, já facilita para nós o entendimento do mecanismo de atuação. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender, né? O que a célula tem de tão importante assim? O Paulo já disse que por trás dela tem o vórtice, né, energética do espírito comandando as suas ações. Mas, à medida que o espírito ele emana suas energias, ele promove, né, ele ativa um mecanismo muito importante na célula, que a gente diz que é a expressão da característica daquilo que o espírito vai se manifestar, daquilo que ele necessita manifestar. E aí ele precisa de uma base física correspondente para fazer tudo isso. O que a gente está querendo dizer, né? Tem um comando, né, e você precisa da tela de projeção. Semelhante mesmo como quando a gente projeta alguma coisa, né? A gente tem um computador, a gente tem um projetor multimídia e a gente tem a tela de projeção, né? A gente pode dizer que o espírito é aquele que está ali no comando do computador, escolhendo o que vai projetar. O projetor multimídia é o corpo espiritual, né? E a tela é o corpo físico, é onde a gente vai ter a projeção. Então, por falar em projeção, deixa eu colocar isso para vocês, para que fique mais fácil a visão disso, né? Então, olha só, nessa imagem a gente pode dizer que a gente tem o DNA, que é a estrutura genética, aonde nós temos a produção, a manifestação das informações, é onde a gente tem um centro de controle da célula, de onde a gente vai ter a expressão das características, né? E a gente tem aqui, né, como se fosse quintessenciado, o DNA espiritual, do perispírito, melhor dizendo, né?
do corpo espiritual. Aí, o que a gente observa? Que a expressão vem de lá para cá, da mesma maneira que pode vir de fora para dentro. O que acontece nesse mecanismo? As energias, né, predominantes, elas atuam na estrutura do DNA físico, da molécula de DNA do corpo físico, e o corpo físico expressa, então, produzindo, sintetizando a proteína que vai expressar aquela determinada característica. Então, por exemplo, para ilustrar, quando há necessidade, né, do espírito manifestar, né, num processo de reparação, já programado desde o plano espiritual, uma determinada enfermidade, no seu DNA do corpo espiritual, isso já vem marcado na sua estrutura. Em um determinado momento, essa energética, ela repassa, ela ativa, né, um mecanismo que a gente chama de chave-fechadura, ela ativa um determinado código genético, e aí essa célula ela começa, então, a se dividir de maneira anômala ou a produzir substâncias que causam algum tipo de alteração. Quando a gente pensa no sentido contrário do tratamento, da cura, do passe, o caminho ele tenta, né, ele busca ser o reverso, né, atuar nessa estrutura. Isso acontece, inclusive, com a utilização do fármaco, né, terapêutico. Isso a gente estava falando a nível de tratamento sutil, que são as energias sutis do passe de cura, como também aquilo que se busca tratar com a medicina convencional, os medicamentos. É atuar na estrutura celular para que essa estrutura celular se reequilibre, se reajuste e, consequentemente, repercuta na estrutura celular da célula do corpo espiritual. Então, ele é um mecanismo de muita sutileza, ele chega em níveis muito sutis para que a gente possa ter aí essa tal recuperação orgânica para que a célula, então, possa voltar, tanto se dividir de maneira normal, como também produzir as substâncias reequilibrantes para o corpo físico. Tentei Marcelo, o máximo, Paulo. Não, ótimo, ótimo. Até e lembrando também, quando você fala dos fármacos aí, a gente lembra da homeopatia, até para as pessoas entenderem, quando se fala que aqueles remédios, principalmente para problemas mentais, né, ligadas ao psiquismo, elas são diluições aí, as dinamizações são mais altas. E aí o pessoal não entende, né? Pô, uma dinamização mais alta e ele é mais forte. Exatamente por quê? Porque ele se utiliza mais e ele atinge essas áreas mais sutis. Por isso que tem que se ter muito cuidado. As dinamizações altas, elas não é qualquer farmácia que manipula, não é qualquer médico que trabalha com isso, que faz esse tipo de receituário. Mas essa visão aí, que a gente sabe que o Marcelo tem, por causa dos estudos que a gente faz junto com medicina espiritual, que é importante a gente entender. E é esse contato, quando ele fala lá em a chave do liga e desliga, é o que a gente fala do contato entre... A gente sabe que o corpo espiritual está ligado molécula a molécula com o corpo físico. E, às vezes, a gente não entende essa passagem de um lado para o outro dos problemas. Quando a gente fala assim, Marcelo fala isso, quando ele fala da genética, que, por exemplo, tem várias doenças em que a gente sabe que a doença não é do espírito, é do corpo. E o que inibe é exatamente essa chave do liga e desliga que o Marcelo falou ali. Porque você interrompe a ação do espírito através daquele caminho que ele tem de contato e você inibe algumas funções. Tanto que você vê a medicina que é materialista, quer dizer, vamos falar de uma maneira assim, os médicos que não têm essa visão espiritual, que só vem o lado material, às vezes confundem, não só os médicos, como os cientistas. Olha para os pontos do cérebro que estão desativados e olha ali como se fosse a causa do problema do corpo físico. Mas ele não é a causa primária, porque por trás dele tem o espírito. E essa interrupção, por isso que os espíritos, como consolo, para esses casos de pessoas com síndrome de Down e com outras coisas que cerceia
o espírito, os espíritos sempre falam para as mães, para os pais, para os entes queridos, ó, o espírito, ele não é assim. Ele está momentaneamente impossibilitado de se expressar. Então, é a parte. Quando chega a esse nível, geralmente é expiação já. O espírito está resgatando aquilo ali para retomar o equilíbrio por conta desse expurgo, que é exatamente esses desequilíbrios que estão vindo de dentro para fora, que é o tipo de doença de expurgo, ou a doença, como a gente chama, kármica, ou diferente de encarnações anteriores. Né? Então, seguindo... Paulo, Oi, fala. Só para, pegando o gancho disso que você falou, e para dar uma ilustração, por exemplo, quando a gente fala do câncer, né? O câncer, qual o mecanismo, né? Conceitualmente, o que é o câncer? O câncer é uma célula que, a partir do seu processo de divisão, quando ela vai se dividir, ao invés de ela se dividir de maneira equitativa, equilibrada, né? Ela faz uma divisão anômala, e essa divisão anômala ela começa a tomar uma proporção muito grande. Potencialmente, todos nós, espíritos encarnados, potencialmente temos aí a condição de desenvolver qualquer tipo de processo tumoral a partir dessa ideia, desse mecanismo de divisão. Porém, o que a ciência procura identificar? Os genes que causam essa divisão anômala. Por isso que fixam a base do entendimento de que se você tem na sua família pessoas que tiveram determinado câncer, aquela informação está a nível de estrutura genética. Então, a probabilidade de, no momento de ocorrer uma divisão com você, né, que faz parte dessa cadeia genética descendente, você potencialmente tem essa probabilidade de fazer esse processo. Só que, como você bem disse, é uma visão pura e simplesmente a matéria, porque nós sabemos que isso vai ocorrer verdadeiramente no elemento causador ou no elemento impulsionador dessa divisão, que é como a gente mostrou lá, né, o DNA da célula do corpo espiritual. É o DNA que, em um determinado momento, vai desencadear esse mecanismo. Por isso que a ciência ela procura sempre descobrir, para a cura de um câncer, um elemento que é esse elemento-chave para não permitir que esse mecanismo chave-fechadura seja ativado. Ou seja, um gene que desative esse processo. Então, é só para ilustrar, para a gente... Isso, não, perfeito. Perfeito. E aí, Marcelo? Oi. Tem uma pergunta aqui para o Marcelo, que é dá uma olhada aí, Marcelo, sobre a epigenética nesse conceito que ele está colocando. Como que fica a epigenética? A epigenética, ela é aparentemente um conceito recente, mas, na verdade, quando a gente vai observar as teorias de evolução, né, a gente já vê que a epigenética já é um conceito que já está dentro do que a gente pode entender. O que vem a ser epigenética? A epigenética são os fatores externos, né? Eu já vi que a nossa querida Alda está aqui, ela pode também contribuir muito, que é uma estudiosa muito grande desse mecanismo, desse assunto, uma geneticista também muito considerada, a irmã nossa lá do Leon Denis, e também a gente abre espaço para ela. Mas a epigenética diz que não são só os elementos, os fatores intrínsecos da célula que causam, que provocam determinadas ações. Ou seja, os fatores externos, eles contribuem sobremaneira para modificações a nível de estrutura celular. E aí a gente não pode deixar de comentar de um grande biologista celular e molecular americano, né, Bruce Lipton, que ele escreveu um livro que foi um best-seller, né, muito vendido aqui nos Estados Unidos, depois foi levado para vários países, inclusive no Brasil, que ele fala sobre a biologia da crença. E ele fala muito profundamente sobre a epigenética,
principalmente no campo de ação, ele já admite a ação do espírito sobre a estrutura genética, influenciando enormemente. Então, um pensamento, ele é um fator modificador, e ele nesse livro vem falando isso de maneira brilhante. Então, eu não vi aqui quem perguntou, deixa eu ver aqui. Laboratório de genética, lab genética, ó, é da área. Então, esse fator externo atuando também nessa estrutura. Foi aquilo que a gente falou, a gente explicou, né? O mecanismo ele é de mão dupla. Ele vem do espírito para a estrutura celular, como também pode ser a Amanda, querida, é a Amanda que está falando. É um querido coração nosso do grupo de estudo lá do Espiritismo e Ciência. E também vem de fora para dentro. Então, é um mecanismo duplo. A nossa querida Alda, Paulo, pode estar aí também se pode contribuir. O Alda, a gente apresentou a Alda aí, num dos estudos que nós fizemos, que a Alda estava participando aqui com a gente. A Alda é nossa companheira, ela faz parte do grupo que nós temos de estudo das obras de André Luiz, que está acontecendo via ferramentas, essas ferramentas que nós temos aí de comunicação, lá no Leon Denis, nas segundas e quartas terças-feiras do mês. Segundas e quartas terças-feiras do mês. Ela faz parte do grupo, ela, a Alda, a Soninha, Olga. Meu Deus do céu, a Olga, a Alda, a Soninha, isso. Eu estou deixando furo com elas porque os caras estão me sugando no trabalho, eu não consigo entrar na hora. Mas eu estou aqui me disciplinando para voltar a participar dos estudos. Então, a Alda, fica à vontade aí para acrescentar alguma coisa, para fazer um comentário. Vocês são os especialistas dessa área aí. A Amanda perguntou qual o horário. O horário é 7h30 às 9h. Tá? E nos grupos lá do Leon Denis, a gente bota o link. E aí a gente passa a botar para o Rafael aí também. Quem quiser participar, fica à vontade para participar lá com a gente. Fala aí, Alda, por favor, querida. Então, isso que, Marcelo, eu estou chegando agora, eu não sei bem o que foi dito. Pelo que já percebi o Marcelo falando, né? Essa história do nosso código genético, do nosso genoma, não é? Uma coisa que as pessoas pensam que o gene só aparece, só se manifesta na hora H. Não é, né? A gente tem o código genético, eu sou humano, eu tenho meu código genético humano, eu tenho meus cromossomos, nos meus cromossomos estão lá os meus genes, e aí a gente usa em genética aquela expressão abre ou não abre, não é? O gene abre ou o gene não abre. O que significa isso, né? Ele vai se manifestar ou não vai se manifestar. E aí ele vai depender de N fatores, né? Externos, internos do nosso organismo, né? A nossa pineal, olha, vamos falar sobre a pineal no sábado, né? Tem muita coisa boa. Então, E agora tem uma ciência nova que é a epigenética, não é? A epigenética que está nos explicando por que a gente tem tão poucos genes, né? O que foi falado no projeto Genoma, né? Mas que a gente tem tantas manifestações e tem tanta ainda coisas desconhecidas, né? Então a gente tem que sempre ficar com a certeza de que a gente tem N possibilidades do ponto de vista do genoma, da genética, não é? E vai depender muito disso tudo que o Marcelo e o Paulo já falaram, né? Das oportunidades do gene se manifestar. E eu decido, né? Eu espírito, eu energética, né? Espiritual é que vou comandar isso, tá bom? Obrigado, Alda. O pessoal, já estou vendo mensagens aí, pessoal, pode ficar tranquilo, a gente não vai fazer papo aqui de cientista, não. Mas por que a gente, às vezes, puxa esse recurso? Primeiro, para mostrar que a ciência está caminhando. Está caminhando para, sempre que a ciência evoluir, ela nunca vai ser contra o espiritismo, a não ser que seja com má intenção. Mas por quê? Porque a gente parte do princípio que são revelações. A gente puxou
eles para darem esses conceitos, exatamente para a gente entender, porque às vezes as pessoas dentro do espiritismo, apesar de entender que o espírito interfere, mas não entende como. Então, é aquilo que eu sempre falo na área da medicina espiritual mesmo. A gente não quer fazer estudo técnico de medicina, porque a medicina espiritual é mais espiritual do que medicina. Eu não sou médico, o Marcelo não é médico, a Alda não é médico. A gente trabalha com medicina espiritual, mas por quê? Porque é exatamente a base doutrinária. Mas é importante, de vez em quando, ter essas informações para saber da sustentação dos conhecimentos que os espíritos passam para nós. Porque a ciência só vai comprovar. A partir do momento que se renova, que se vai penetrando mais no mundo invisível, eles vão podendo fazer essas ligações de uma maneira mais clara. Bom, então voltamos lá para André Luiz, ainda com o texto lá do Mecanismo da Mediunidade, e que ele faz o complemento daquilo que a gente está falando em termos do passe, que é muito importante a entender esse mecanismo com a base que nós tivemos nos estudos anteriores referentes à parte doutrinária. O que isso aí, em que está baseado. Então, ele continua falando que na assistência magnética, os recursos espirituais, ou seja, aquilo que a gente fala, o médium com seu fluido e os espíritos potencializando o fluido do médium. E aí ele se entrosam com a emissão, entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Olha, em nenhum momento está se falando num recurso espiritual dando a solução para tudo. Então, tu vê, é um negócio simples que está ali no texto, que você lê, que você está com olhos de ver e ouvidos de ouvir, que está claro ali que é uma ajuda, é a busca do equilíbrio orgânico, que a pessoa tem que se ajudar. É como se você estivesse dando uma chupeta na bateria do outro carro, aproveitando aquela comparação que a gente faz do carro fisiológico, né? O corpo. Mas é o motorista que tem que aprender a dirigir ou consertar. Ele tem que ver uma maneira daquela bateria ali, ela se recarregar por ela mesma. E não o outro ter que dar dando chupeta. Então, aí você vê, quando você possibilita essa carga para melhorar esse negócio todo, ele continua, a mente reanimada, ela reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, que são as células, os micro-organismos que estão ali, que são princípios inteligentes, que estão as nossas ordens. Então, ele vai edificando, assim, valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, você vê com o respeito e a confiança que o valorizam. Então, não é só entrar ali no dia da reunião, e a gente explica muito isso. Não adianta o centro equilibrado, o médio equilibrado, uma espiritualidade atuante, e a pessoa senta lá, ou no passe do salão, ou na cabine do passe, aí depende da característica do trabalho de cada centro, mas eu estou falando daquele passe privativo, e ela está lá sentada e está pensando na morte da Bezerra, está pensando na novela que ela perdeu, no futebol que não foi, que não está vendo na televisão, perdeu isso, perdeu aquilo, porque ela não vai estar cumprindo os passos necessários para receber aquilo ali. Então, não é algo que a pessoa vai chegar lá e, mágica, milagre, acontece aquele benefício. Aí, vamos ver tudo que nós falamos lá atrás. Intercessão tem tudo isso. Mas o ponto principal é o indivíduo que está ali recebendo. Se ele não se sintonizar, se ele não usar os recursos a favor dele, ninguém vai fazer isso por ele. Mesmo com toda intercessão, a gente viu, tem um limite. O limite é qual? O cara, porque isso é da lei. Você não tem como inverter um campo magnético sem ser de uma maneira natural. Você tem os recursos, mas naturais. Não ocorre um milagre naquilo ali.
E fechando esse conceito aqui, não fechando, mas mais alguma coisa sobre esses fundamentos, lá nas obras póstumas, vamos trazer um texto de Kardec aqui, nas obras póstumas, que também, aí você vê, está lá na obra básica, que vai fazer com que a gente feche esse conceito. Todo efeito mediúnico, como já foi dito, resulta da combinação dos fluidos que emitem um espírito e um médium. Pela sua conjugação, esses fluidos adquirem propriedades novas que separadamente não teriam, ou pelo menos não teriam no mesmo grau. Aí vai dar o quê? Vai dar a característica daquilo que a gente entende na mediunidade como sendo assim, como é o passe? Como funciona isso? A gente sabe, todo mundo repete isso. É o fluido animal do médium potencializado pelo fluido do espírito. E o médium também, pelo seu pensamento, ele produz um fluido mais sutil também, uma mistura de características fluídicas, mas o espírito potencializa. E quando ele diz assim, olha, tem funções, esses dois juntos, que não teriam separadamente. Por quê? Porque o espírito, fluido, o espírito desencarnado, o fluido que ele emite, não tem o fluido animal que pertence ao corpo físico. Então, ele, misturando com o do médium, ele completa isso. Mas ele podia utilizar outro fluido que não fosse daquele médium atuando com ele? Poderia. Ele poderia puxar isso de outros fluidos da natureza e de alguém mesmo que não estivesse ali no momento, ele trazer aquele fluido, absorver e misturar, como se ele estivesse manipulando uma fórmula. A gente tem exemplos aí, na obra de André Luiz mesmo, que é o atendimento que Narcisa faz ao atual marido, né? A pessoa que casou com a viúva de André Luiz, que ela vai lá e busca fluidos da natureza. Se eu não me engano, fluido da mangueira, alguma coisa assim. Ela pega lá de uma árvore e vai lá. Então, às vezes, as pessoas não prestam atenção nessas informações. Não, aí tem pessoa que fala assim, taxativamente. Não, isso não ocorre sem a presença do médium. Está lá no livro dos médiuns. Não, o livro dos médiuns fala que fenômeno mediúnico não ocorre sem a presença do médium. Claro, o fenômeno mediúnico. Mas quando você pega, extrai o fluido, absorve, e você vai lá e aplica, você está usando o médium, o espírito desencarnar. Agora, tem um espírito que tem afinidade de absorção daquele fluido. E aí a gente lembra uma informação que Inácio Bittencourt deu para a gente, que ele falou que uma sala de passes privativos lá, ela funciona como se fosse uma sala de operação. Então ele falou os fluidos da natureza, ele falou assim, olha, tudo bem, a gente poderia estar lá e na hora, se precisar um fluido, sair e buscar. Ele falou assim, peraí, se eu posso ter ali, para que eu vou buscar? Então, olha só como é muito igual ao que a gente conhece e é muito lógico. Tem espíritos mais primitivos. O que são mais primitivos? Seria mais materializados. Ele falou assim, que não tem aquele potencial moral todo e nem de conhecimento, mas são espíritos, vamos botar assim, somos nós ajudando aqui no trabalho da doutrina espírita. Nós não somos lá essas coisas, mas temos boa vontade e queremos ajudar. Eles aproveitam a gente. No plano espiritual é igual. Pega esses espíritos que ainda têm afinidade com esses fluidos, eles vão antes do trabalho, ou na floresta, ou no mar, ou nos dois, absorve aqueles fluidos, ele explicou, eles vão, porque têm afinidade, se colocam diante das árvores ou lá no mar, busca aquele fluido, absorve e fica com aquela carga fluídica ali. Aí funciona como se fosse um assistente da operação, um instrumentista. Ele fala, ele fica ali na sala. Eu preciso do fluido, vou lá, puxo dele e joga. Oportunidade de trabalho para qualquer um. Olha só, interessante, não é milagre. Realmente, se ele pode ter ali, para que ele vai buscar lá? Por que ele vai sair na hora ali? Vai pela velocidade do pensamento. Tudo bem, amigo, mas o mais prático tem ali. E o doutor Herman falava também muita coisa, o pessoal que é o doutor Herman falava isso, que seria útil nas salas
de atendimento, desse parâmetro normativo, tivesse medicamentos. Sabe para quê? Para ele puxar fluidos, puxar aqueles fluidos e aplicar. Fala, Maria José, você queria falar alguma coisa sobre isso? Paulo, com relação, eles buscam ou eles atraem? Porque uma vez a doutora Emma falou, nós atraímos fluidos da natureza, e o ideal seria que cada sala tivesse exposto medicamentos da homeopatia. Isso. Não, mas ele busca, ele atrai, por isso, o mecanismo é exatamente esse que Inácio detalhou mais. Ele absorve, tem afinidade e fica com aquela cara crítica. É igual como a gente fala, que a gente vai num lugar desequilibrado, a gente não vem com aquele fluido pesado. Quando você vai em lugar equilibrado, você não vem com fluido equilibrado. Mesma coisa. Você busca aquele fluido mais material, se você tem... Por que a gente vai... A Amanda perguntou sobre isso, a mesma coisa, meditação não seria essa absorção fluídica. Qualquer concentração que você faça, respiração, vamos lembrar, ir para a beira do mar. Não estou falando nem aqueles casos que a gente conhece desencarnados, não. Nós mesmos, como vamos para a floresta, para a serra, para o mar, para locais que tem mais o ar mais puro, não tem tanto forma pensamento ali, você absorve aquilo. Agora, quem se concentra, quem usa mais o pensamento para absorver isso, vai reter mais. Por causa da sintonia, é isso. Então, quem faz conscientemente, puxa mais. Mas é isso, é afinidade. Perfeitamente, afinidade. Então, esses seriam os fundamentos do passe nesse uso aí no mecanismo. E agora a gente vai passar para uma parte do texto em que a gente vai falar quem pode receber. Então, esse tipo de auxílio, ele está aí para todo mundo, é só alguns, como é que isso funciona em termos de seletividade? Porque nós falamos em interseção lá nos outros estudos, né? Vamos lá. Lá no Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 22, André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade, psicografia lá de Chico Xavier e o Espírito André Luiz. Então, ele está falando, o passe, como gênero de auxílio, invariavelmente aplicável sem qualquer contraindicação, é igual caldo de galinha, chá e paciência, né? Nunca é demais. É sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda classe, desde as criancinhas tenras aos pacientes em posição provecta na experiência física. Reconhecendo-se, no entanto, ser menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos que se mostrem jungidos à inconsciência temporária por desajustes complicados do cérebro. Isso aí é exatamente a consequência do que você está falando no sentido de usar o pensamento. Por que quem tem alguma deficiência não absorve tanto? Exatamente porque não tem o mecanismo do pensamento para fazer a sintonia e buscar. Vai receber? Vai. Mas ele está falando em termos de eficiência, eficácia do trabalho. Então, aqueles que não têm. Então, equivale ao quê? Então, ele está citando ali, é claro, as pessoas que têm esse problema na sua encarnação. Um problema físico ali, um problema material. Mas os exemplos que a gente estava dando, no sentido de a pessoa que está ali na hora do passe e está pensando na morte da bezerra, como a gente fala, ela está conscientemente se colocando nessa posição, porque ela está abdicando de usar o pensamento para ter o benefício. Então, ela se coloca voluntariamente na posição daqueles que têm interferência por conta do problema físico. Então, isso aí é o que a gente deve educar. Os trabalhos de passe, e aí para as casas, é claro, a gente está dando o exemplo que a gente conhece. Lá nas salas, lá no Leon Denis, do passe privativo, tem uma antessala, que as pessoas ficam antes de ir para a sala, vai sendo encaminhada aos grupos, dependendo do número de médios que tem lá para dar o passe. Nessas salas, as pessoas recebem instruções
antes de começar a reunião, da alimentação, de como é a postura. São avisadas, ou não devem deixar de ir ao médico, porque a pessoa também tem isso. Estou indo no centro espírita, vou largar o médico. Uma coisa é cuidar do carro, outra coisa é cuidar do motorista. Tu não vai deixar de ir na lanternagem, na mecânica, porque você está indo para a autoescola. É só pensar assim que a gente vê a diferença do que quer dizer Inácio Bittencourt. Uma vai cuidar do corpo, a outra vai cuidar do espírito. É claro que uma interfere no outro, não tem como não interferir, mas são coisas de objetivos diferentes a serem alcançados no primeiro momento. Então, isso aí é muito importante, esse entendimento de saber que a pessoa pode se colocar ali numa postura de, vamos dizer assim, afastamento do processo. Ela mesma boicota o processo. Então, seguindo, fala, Marcelo. Bom, Paulo, isso a gente vê, a gente percebe, você está se referindo, obviamente, ao estudo do tratamento da cura, mas a gente percebe isso facilmente no salão, quando a gente vai dar passe, né? A pessoa está ali, mas a cabeça dela, pô, o que eu estou fazendo aqui? Eu nem acredito nisso. Na hora que você está aplicando o passe, essa postura mental, ela já cria um rechaço vibratório. Reflete no médium. Reflete no médium. A gente já percebe que mentalmente a pessoa ali recebendo o passe naquela hora, ela não está em condições, né, de absorção. Por isso que no texto, né, a postura, né, mental, inclusive, da humildade de quem está necessitado, né, de quem está ali em busca de alguma coisa. Né? Então a gente percebe isso no passe de salão. Por isso que a dor é um movimento, ela não é algo que tem que necessariamente fazer parte do processo, a gente sabe disso. Mas, quando a pessoa está nesse estado, ela busca por conta do impulso que a dor provoca. Porque ela se coloca, por conta da dor, numa condição mais receptiva para aquilo ali. Né? Então, o próximo passo, dentro desses fundamentos, dentro desses tópicos que a gente colocou, é ver agora alguns conceitos sobre o fluido vital, que nós já falamos, mas tem algumas coisas ali específicas que a gente pode tirar. E a gente vai tirar alguns textos aqui sobre o fluido vital para complementar esse raciocínio. No Livro dos Espíritos, o que Kardec coloca aqui na questão 63 e na 65. São trechos. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. É o fluido vital. É uma derivação, uma modificação do fluido cósmico universal, como toda a matéria o é, e a característica desse fluido é dar movimento, dar vida. O exemplo que a gente usa é como se fosse a energia de uma bateria recarregável. Então ele continua, o fluido vital tem por fonte o fluido universal. É o que chamamos de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Por quê? Porque ele dá a vitalidade, dá o movimento, a organização, quer dizer, o combustível que coloca no carro, para que o piloto consiga andar nele. Sem esse combustível, não vai ter a vida ali. Seguindo, na questão 66, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos, modificados segundo as espécies. Ou seja, isso aqui é muito importante, o segundo as espécies, porque a origem é a mesma, porque são transformações do fluido cósmico universal. Modificado segundo as espécies, por quê? Porque cada espécie tem uma qualidade, não vamos falar qualidade, vamos falar assim mais claro, composição mais ou menos diferentes para atender aquela condição do corpo. Ou seja, cada carro tem um combustível específico. É ele que lhe dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá.
Por isso que quando o estímulo acaba o fluido vital, o espírito sai do corpo, porque não tem maneira de continuar aqui. A sutileza aqui do segundo as espécies é porque, tá ali que eu passei sem querer. Quando a gente tem que ter muito cuidado, porque cada espécie tem uma diferençazinha naquele fluido. Então, as organizações mais simples têm isso aí de uma maneira, vamos dizer assim, menos potente. E quanto mais complexo for aquela organização, o fluido vai ser diferente. Então, de repente, aquele negócio de dar passe em planta, dar passe em animal, não esquecer aquele negócio do que a gente chama olhar de seca-pimenteira. O cara vai na minha casa lá, a samambaia murcha, o passarinho morre, aí não sabe por que é. É o fluido, é a característica do fluido. Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Uma coisa é pensamentos bons, pensamento de amor, e outra coisa é você se postar lá para dar um passe de uma maneira como você dá num ser humano, de concentrar, pegar e jogar aquele fluido. Tem que tomar cuidado com para onde você vai jogar, em cima de quê. Fala aí, Maria José. Foi você, Maria José, que falou? A Alda. Não, foi eu. Então, eu acho que seria uma especialização, né? Isso, também isso. a quantidade, porque não é aquela história de você ser completista ou não, né? E a gente vê, por exemplo, cachorro, né? Cachorro, quem tem cachorro aí sabe a idade média, né, Zezé? O seu cachorrinho. Está vivo o seu cachorrinho, Zezé? Então, o gato, né? O Zezé conta as histórias do cachorrinho. O gato tem a vida média, nós temos a nossa vida média, não é? Então, isso depende, e também porque o fluido vital vai ficar na dependência dos órgãos, não é? A especialização dentro dos órgãos. Então, por exemplo, mamíferos, né, deve ser mais ou menos parecido. Você vai lá para um inseto, uma barata, por exemplo, né? A especialização é... Exato. Não, a gente fala isso porque tem pessoas que às vezes se confunde isso. Quando você vai fazer um carinho, você faz uma prece, claro que você irradia bons fluidos de poder. A gente fala você se concentrar, buscar esse fluido animal nosso e transferir como se você estivesse dando um passe no humano, você pode causar uma complicação no animal. E essa é a grande diferença, né? E às vezes as pessoas confundem e falam assim, não, mas eu converso com a minha planta. Eu falo, ótimo, você está dando vibrações muito bons. Aí, agora, a complexidade disso que nós estamos falando, do mecanismo do passe, de você se concentrar, você buscar o fluido que você tem, característico do ser humano, você buscar ajuda do plano espiritual. Cara, no mínimo você vai estar dando trabalho para o plano espiritual para ficar diluindo aquilo ali para não causar um problema. É a mesma coisa tomar um remédio acima da dose, que aí fica mais claro para entender. Fala, Maria José. Não é do gato, não, né? Não. Sim, mais ou menos. Até hoje o veterinário me pergunta o que aconteceu para eu recuperar a paralisia facial do meu cachorro, que era irreversível. Eu não aplicava passe nele, mas eu sentava, ia passando a mão. Isso. Melhorou 100%, acreditem se puder. Não, mas é isso. Mas entende? Você falou claramente o que eu estou explicando. O exemplo teu. Você está fazendo carinho. E o que a gente fala, até, o que eu estou te falando, a doutrina espírita, as informações estão ali. A gente distorce os textos às vezes. Olha o que os espíritos falam. O carinho da mãe é como se fosse um passe. Tá dodói. Ela não está se concentrando para dar passe, ela não está buscando nada para dar ali. É o sentimento de carinho. Aí você pode até associar. O amor cobre a multidão de pecados. É um sentimento de amor que você está exalando ali. Isso não pode fazer mal. Isso não pode fazer mal. Que é diferente de mecanismo de passe. Então, bem claro isso. Não dá para confundir. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com o fechamento aqui do fluido vital, para a gente fechar bem o conceito. A Gênese.
há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, na época da Gênese. O princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto. Tal princípio é um estado, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torne princípio de vida. Outra coisa nas entrelinhas que tem aqui, ó, foi chamado de fluido cósmico universal lá antes, foi chamado de fluido cósmico aqui. De vez em quando aparece, como é que eu vou falar isso? Isso aí fica gravado, né? As pessoas querendo dar um enfoque diferente. Aí quer inventar que existe fluido cósmico universal num nível, fluido universal no outro e fluido não sei. Cara, eu tive que buscar um texto, deu um trabalho isso. Tem um texto que Kardec está lá, eu não botei aqui. Acho que eu não botei aqui. Mas foi exatamente porque começou a ter essas querer de falar que fluido universal era diferente de fluido cósmico universal, que Kardec fala assim, fluido magnético animalizado, fluido cósmico ou fluido cósmico universal. Para parar com esse negócio de achar que tem... Que nem eu começo a fazer aqueles esquemas, né? Não, que fluido cósmico universal é aqui, aí depois tem uma camada depois que é fluido universal e depois tem fluido... Complica, não complica. Ali está, ele usou em 2 textos, se referindo à mesma coisa, de uma maneira diferente. E são, vamos dizer assim, sinônimos, não é? Continuando, ele fala ainda na Gênese da aplicação, né? De como isso aí se aplica, já que nós estamos falando de mecanismo. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos esta ou aquela direção. Eles os aglomeram, os combinam ou dispersam. Ou seja, para qualquer tipo de fluido, para qualquer tipo de matéria, seja sutil ou não, eles usam o pensamento. Aqui, fluidos espirituais são aqueles fluidos do ambiente dos espíritos. Ou seja, o fluido espiritual não tem fluido animal. Seguindo com a manipulação, ele ainda diz, capítulo 14, né, o capítulo de fluidos, formam com esses materiais conjuntos que têm uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam suas propriedades como o químico altera as propriedades dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo a determinadas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida. Isso aí é o final do mecanismo. Você tem o fluido vital, que é aquele que dá vida, que dá energia. Você tem o fluido que nós estamos envoltos, que nós falamos do fluido cósmico universal, falamos lá atrás, e os espíritos manipulando esses fluidos, potencializando, qualificando eles, como se fosse num laboratório você manipular um medicamento. Agora, o pensamento atua nessas moléculas sutis, nessas partículas sutis, e vão lá formando a substância sutil necessária para aplicar naquele indivíduo. Então, ali, não tem milagre, tem um trabalho de manipulação aí que esses espíritos falam. Para fechar esse conceito, eu não sei se hoje, deixa eu ver que horas tem aqui. São 11h07. Bom, a gente pode fazer 2 coisas. Não, é melhor. Só falta aqui alguns slides falando sobre os limites da atuação fluídica. Eu vou preferir parar aqui, abrir para algumas perguntas, que já são 11h07, abrir para eventuais perguntas e dúvidas aí, e a gente fecha os limites da atuação fluídica no domingo que vem. Paulo. Oi. Sim, Nilton, pode falar. Eu queria saber quais são as principais características da mente reavivada que sustenta as estruturas microscópicas que a compõem.
Bom, mente reavivada, vou levar assim, vou tentar entender o que você está perguntando. O espírito atuando nos micro-organismos que É o texto que os de André servem. Luiz. O texto de André Que Luiz você é leu, exatamente mencionou. isso. Porque ele fala, eu não botei o texto inicial que ele fala disso, porque ele define, ele fala que, no Evolução mesmo, que não podemos, ele fala das células, dos grupos celulares, da família celular. Ele fala que as células são constituídas do mesmo modo, do mesmo material, mas têm funções específicas. E elas trabalham em grupo. Então, você tem as mesmas células, cada uma com a sua função, grupos, que ele compara como se fossem cidades. Ou seja, tem uma governança própria, mas, aí ele abre um parênteses, que todas são dirigidas pelo espírito. Então, enquanto o espírito está harmonizado, aqueles grupos celulares mantêm cada um deles as suas funções específicas. Então, está tudo sob controle. Por isso que ele diz que quando você dá o passe, é você equilibrar aquele espírito que no momento não consegue se equilibrar. Então, ele atua no espírito, por isso que é importante o estudo, a reunião pública, porque é a mudança de pensamento dele, de postura, que vai ajudar a manter o equilíbrio que o médium e o espírito que está atendendo deu momentaneamente para ele. Quer dizer, os grupos celulares dele, aí vai depender de qual órgão estamos atendendo, o cara vai lá dar uma reequilibrada, porque as células estão meio rebeldes, vai lá dar fica quieto aí, harmoniza com as energias, ela volta a funcionar normalmente. É como se fizesse regulagem no motor. Só que é o seguinte, cara, o cara sai dali, o motorista começa a acelerar demais, freia demais, força o motor e vai desregulando tudo de novo. Então é isso que ele quer se referir. A gente ajusta, dá uma ajuda, mas a mente renovada é o espírito. Ou ele se modifica moralmente naquilo que causa o desequilíbrio dele, ou aquele grupo celular específico vai começar a se distorcer de novo. Uma outra coisa interessante que ele fala é o seguinte, que é como se ele mostrasse assim, uma prova que isso ocorre. Por quê? Porque quando cessa a vida e o espírito sai do corpo, o que acontece com o corpo físico? Entra em decomposição. Exatamente por quê? Porque perde, primeiro, o fluido vital que movimentava aquilo tudo, porque os órgãos pararam de funcionar. E outra coisa, perde o comando. E aí cada uma vai se desvirtuar, e aí é decomposição do corpo. Aí, como a gente diz aqui no popular, perde linha, carretel e tudo, sem controle. Caminhão, ladeira abaixo, estrada de barro em dia de chuva, sem freio. Tá claro, Newton? Tá certo, Paulo. Eu só estava pensando aqui, o maestro é a mente, correto? Isso. Comanda a orquestra toda, né? Me parece que as células gostam muito de alegria e otimismo. Então, toda mente alegre e otimista alimenta as células da melhor forma possível. Isso. De uma maneira, é isso. Mas, assim, olhando para o capítulo 14 de fluidos, a gente captar o que Kardec e os espíritos estão querendo dizer para a gente ali. Tem fluidos bons e fluidos ruins. Frequência vibratória. Cada um ligado a um sentimento. Fluidos de sentimentos bons vão provocar, ou pensamentos bons, sentimentos bons, vão provocar fluidos bons, salutares. Pensamentos fora da lei, pensamentos ruins, vão provocar fluidos deletérios. Então, aí pode alegria, tristeza, aí vai vendo aí todos os sentimentos envolvidos. Então, sempre que a gente tiver com pensamentos de acordo com a lei, eu estou produzindo fluidos salutares, bons para as células, bons para o corpo. Quando eu estou com pensamentos fora da lei, fluidos deletérios, estou contaminando meu corpo, as células, e aí é o caminho da doença, exatamente isso. Fala, Marcelão. Da mesma forma que o medo, o pânico, a histeria faz com que as células do corpo percam a sua capacidade de reconhecimento e de defesa, principalmente as células de defesa, né? Então, isso é muito importante a gente
pegando carona nessa... Até no momento atual, né? Exatamente. A gente tem falado muito nisso, né? Da imunidade. Exatamente por isso, porque o questionamento é como que um vírus consegue ter uma ação como essa. A explicação está rigorosamente aí, né? Encontra espaço para ação quando não há, da parte física, da parte orgânica, um equilíbrio mínimo para uma resposta. Então, foi bem oportuna a pergunta, porque nos dá a chance de entender como o contrário também ocorre, um mecanismo de desequilíbrio. Isso aí, beleza. Então, Rafael, Alda, pode falar, Alda. Então, voltando ao Newton, né, a gente vai ser mais simples, tá, Newton? A gente tem um automatismo no funcionamento dos nossos órgãos, das nossas células, né? Até o próprio André Luiz fala que a gente tem, cada célula tem uma independência, né? Uma autonomia para o seu funcionamento. Mas está tudo assim muito equilibrado, né? Existem vários hormônios cerebrais que vão, a nível celular, estabelecer esse equilíbrio, esse comando. É como se a gente podia dar o exemplo, né? A gente que é funcionário do Estado, né? A gente faz o nosso trabalho, mas a gente tem lá o nosso governador, não é? Aí, quando a coisa aperta, a gente pede ajuda, não é? E o próprio cérebro faz isso. Aí ele trouxe essa ideia do Newton, né, de que as células gostam de ambiente alegre. É isso mesmo, Newton. A gente tem os neuro-hormônios, né, que vão ser qualificados pelo nosso pensamento, pelo nosso estado, né, medo, angústia, isso tudo que vocês falaram, né, e que vai, então, melhorar esse equilíbrio dos órgãos. Então, vamos ser felizes. Não vamos ter medo, né? Paulo, Fernando, tudo Opa. bem? Oi, Fernando, tudo bem? Paulo, isso tudo foi falado aí, né? Fluidos, neurohormônio, genoma. Isso tudo está ligado ao magnetismo pessoal de cada um, não é não? Tanto do passista, como aquele que vai receber o passe, a vontade daquele que vai receber o passe, a vontade do passista. Isso tudo está ligado também ao magnetismo também, não está? Eu só diria o seguinte, o magnetismo ainda é consequência. Se você quiser ir mais fundo, ele está ligado à característica do espírito. Todo o resto que nós falamos é consequência disso. Tá. Entendeu? Por isso que tem que partir da existência do espírito. O espírito é a causa primária. Tipo essa coisa que falou aí do cachorro que ela passou a mão, pode ser o próprio magnetismo dela, só dela, que ela passou na face do cachorro e melhorou. Pode ter sido também, né? Tudo bem, eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai ver isso mais lá na frente. Tá. Ainda as pessoas confundem magnetismo com fluido. Fluido, tá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Okay. Mas a gente não vai falar nisso agora, só vamos botar assim. Vamos aguardar. Tudo que foi falado é consequência da postura moral do espírito. Nós ainda... O pensamento também né? Pensamento, parte moral do espírito, tudo. Por isso que eu estou falando. Tudo isso é consequência do primário, que é espírito e seu comportamento moral. Entendi. Nós, mesmo quando falamos de medicina espiritual, você vê que a gente tem ainda uma resistência de chegar lá nesse início. Porque há a constatação seguinte, tudo que ocorre é por conta da nossa postura intelectual e moral, que são as duas asas de evolução do espírito. Ou a gente modifica isso, ou a gente vai continuar tendo problemas. A gente fica tentando terceirizar, mas não, é por causa do outro, é por causa... Mas, no frigir dos ovos, eu tenho que me modificar. Se eu não me modificar, se eu não progredir intelectual e moralmente, eu vou continuar tendo problema. Tudo engloba o conhecimento, né? Conhecimento, a parte moral é o conhecimento. O conhecimento é a moralidade. Por isso, tem duas asinhas. Se os espíritos botaram as duas asas, não sou eu que vou separar.
É conhecimento e moralidade. E às vezes eles querem botar um no saco, o outro no outro. Não tem. Um é consequência do outro. Não existe um sem o outro. Porque existe, mas não dentro da lei. Se você tiver conhecimento, não tiver moralidade, você aplica mal o conhecimento que tem. Se você tiver só moralidade e não tiver conhecimento, até a moralidade vai ficar num nível que vai chegar ali e não vai passar. Por quê? Porque não tem conhecimento básico para ir adiante. Entendi. Obrigado, Rafael. De nada, amigo. Rafael, fica à vontade aí. Rafael, o microfone está fechado. Abriu. Aqui. Estava desativando o pessoal. Não, eu vi que você estava aqui. Só vi o microfone que estava fechado. Desculpa o atraso aí de hoje. Eu sou a pessoa que consegue atrasar dentro de casa, é mole? Uma vez eu chamei o pessoal para fazer um culto do Evangelho aqui em casa, 3 amigos, eles chegaram e eu atrasei para o culto do Evangelho, que eu estava no escritório tendo que terminar de resolver um negócio. Eu falei, gente, estou atrasado para o culto culto no lar, eu estou atrasado para o culto lá na minha casa. É muito difícil. Mas é isso, a gente está partindo para o encerramento e a gente lembra também que nesses momentos, Paulo, em que nós temos algumas doenças e temos alguns momentos de resgate, né? Esse desequilíbrio, esse resgate que o Espírito passa é também, muitas vezes, um merecimento do Espírito, porque para expiar também tem que ter merecimento. Para sofrer tem que ter merecimento em alguns, né? Vamos colocar assim, em alguns aspectos. Porque o espírito tem que estar com a consciência preparada para entender aquele momento e aquele sofrimento e aproveitar aquele sofrimento como uma forma de resgate, como uma forma de expiação. E... Rafael, só para ficar bem claro isso aí, é o seguinte: sofrimento proveniente de uma expiação é mérito. Sofrimento proveniente de mal conduta é besteira nossa, é falta de inteligência. Isso. Aí a gente fazer essa distinção é importante, porque às vezes as pessoas adoecem, mas estão trazendo lá de trás. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu estou tentando, não sei o quê, mas está trazendo lá de trás. E por isso está eclodindo, às vezes, hoje, nas células de hoje e tudo mais. São as causas das aflições que estão no Evangelho, né? Ou são atuais ou são pretéritas. Mas foi muito bom o estudo. O próximo programa, próxima semana, é o quê? Limitação fluídica? A gente vai encerrar o finalzinho falando da limitação, não da limitação, limites da atuação fluídica. Tá. E depois seguir que a gente vai acabar ela e depois vai entrar na unidade 3, que é prevenção, instrumentos de promoção da saúde do corpo e da alma. A gente vai pegar o item 3.1, que é mecanismo de prevenção da doença. Tá ótimo. Bom, então eu vou fazer a prece final, que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo ao Mestre querido que nos ampare nesta semana que se inicia, que nós possamos sentir a espiritualidade bondosa e amiga que nos assiste em todos os instantes de nossa vida. Que possamos, Senhor, em nossas preces, renovarmos a nossa força moral, a fim de guiarmos os nossos pensamentos no bem e no amor ao próximo. Que nós possamos entender que aquilo que não é bom para o outro também não é bom para nós. E que caminhando no roteiro do teu amor, que é o Evangelho,
vamos encontrar a nossa verdadeira felicidade. Dai-nos força, Mestre Jesus, para nós nos desvencilharmos do sentimento de culpa, dos nossos erros, a fim de que possamos caminhar sempre para frente, aprendendo com os equívocos praticados, para não repetirmos as nossas faltas. Dai-nos forças, Mestre querido, para nós amarmos a todos, inclusive aqueles que se dizem nossos inimigos, para que possamos estabilizar o nosso corpo físico e espiritual, para que tenhamos alegria de viver e que essa alegria não seja uma alegria egoística, seja o egoísmo de família, de bairro, que nós possamos entender que somos todos parte de uma só família, a família universal, pois somos todos filhos de Deus. Jesus, ampara-nos hoje, cuida de nós, abraça-nos e envolva-nos em teu amor, que nós possamos orar mais e que oremos uns pelos outros. Que assim seja. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Falou. Até sábado. Abraço, Bom Paulo. domingo aí. Abraço, pessoal.